Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros. Instituto UFV de Seguridade Social. Olá! Há quanto tempo você não procura um oftalmologista? Você faz consultas de rotina? Incentiva seus filhos e parentes a avaliar a saúde dos olhos? E ainda, você sabe escolher um bom óculos de sol? Tem conjuntivites com frequência? No Viva Saúde desta semana, nós vamos falar sobre a saúde dos olhos com a médica oftalmologista Daiane Dantas Cury. E nós começamos perguntando a ela a partir de quando uma pessoa deve ir a primeira vez a um oftalmologista. O ideal é toda criança, a partir do primeiro dia de vida, tá fazendo o exame ainda na maternidade, que são exames de triagem, que é feito com o teste do olhinho. E a partir daí, anualmente, durante toda a fase de desenvolvimento, está fazendo consultas de rotina com o oftalmologista para estar evitando e pesquisando possíveis alterações que possam aparecer durante o desenvolvimento. O que é o teste do olhinho? Porque ele ainda não é uma coisa muito difundida, né? A gente não vê falar muito isso. O teste do olhinho nada mais é do que um exame de fundo de olho que é feito no bebê, ainda na maternidade, que a gente procura avaliar se esse bebê nasceu com alguma alteração congênita, como uma catarata congênita, um glaucoma congênito e também outras alterações que são causadas por infecções que a mãe pode ter durante a gestação, como toxoplasmose, rubéola, sífilis. Então, através desse exame, nós estaremos fazendo essa avaliação precoce e se essa criança tiver alguma alteração, ela precisa ser tratada ainda nos primeiros meses de vida. Mas esse médico, esse exame do olhinho, o teste do olhinho é feito pelo pediatra? Geralmente ele é feito pelo pediatra e quando o teste tem alguma alteração, ele é encaminhado para o oftalmologista para fazer uma avaliação mais detalhada. Ele detecta só problemas no olho? Só problemas no olho. E hoje todo hospital é obrigado a fazer isso? Ou se, por exemplo, uma mãe que acabou de ter um bebê viu que não foi feito, ela pode pedir, o SUS faz, como é que é isso? Faz, são exames de rotina, de triagem, que são feitos em toda a maternidade. Quando não é feito ainda na maternidade, a mãe pode estar procurando, pedindo auxílio tanto ao pediatra ou procurando diretamente um oftalmologista para fazer o teste do olhinho. Evita muitos problemas? Assim, tem problemas que são detectáveis no teste do olhinho que tem uma solução rápida porque ainda é um bebê? Com certeza, O teste do olhinho, como vai detectar essas alterações que são congênitas, então essas alterações elas podem impedir o desenvolvimento visual normal dessa criança. Então uma criança, por exemplo, que nasce com catarata, ela tem que fazer cirurgia ainda nos primeiros meses de vida, para que ela possa ter um estímulo visual normal e para que ela possa ter um desenvolvimento normal durante toda a sua vida. Quanto antes, melhor. Melhor. Você disse que o ideal é que os pais levem os filhos ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Isso não é uma prática ainda muito comum no Brasil. É mais aconselhável ainda para pessoas, por exemplo, que tenham problemas nos olhos na família? Problemas nos olhos são hereditários? Eles podem ter um fator hereditário, mas tem pessoas também que apresentam alterações visuais e que na família ninguém teve ainda. Então é sempre importante estar procurando um oftalmologista, ainda quando criança, para estar investigando alterações de rotina, como por exemplo a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, que às vezes as crianças podem apresentar ainda na fase pré-escolar e que elas precisam ser tratadas. Porque a criança, ela desenvolve a sua visão até os 5 anos de idade. E se ela tiver alguma alteração, é necessário estar usando um óculos, fazendo o tratamento adequado, para evitar no futuro que ela apresente alterações como ambliopia,
que é aquela visão preguiçosa que muita gente conhece, que fica durante a fase adulta, fica com o olho mais preguiçoso que o outro. Então essas alterações nós evitamos fazendo o tratamento precoce durante a infância, ainda durante a fase de desenvolvimento visual, que é completada aos 5 anos de idade. E tem casos que às vezes podem ser de olhos que a família não percebe que é de olhos. Eu vou te dar um exemplo que você me dê outros. Eu tenho uma conhecida, uma amiga, que o filho caía muito. E ia no neurologista investigar por que ele caía muito. Ele vivia machucado, com a testa machucada, o cotovelo, aquela coisa toda. Pensava-se que fosse um problema neurológico. Era porque ele não enxergava bem. Isso foi um sofrimento grande para a família, até se descobrir que era uma coisa simples. Ele simplesmente precisou de um óculos e botou o óculos e parou de enxergar. Isso até os 5 anos. Depois dos 5 anos, quando a criança está na escola, é muito comum, às vezes, a criança ter problema de aprendizado e ser problema de falta de óculos. De óculos. Então, é sempre importante os pais estarem prestando atenção nos filhos. O filho que chega muito perto da televisão para assistir um desenho, o filho que está tendo dificuldade na escola, né? Que são alterações, às vezes, corriqueiras, né? O filhinho que apresenta, às vezes, o olhinho torto, que possui estrabismo, né? Que é aquele olhinho torto. Então, é sempre bom estar avaliando e prestando atenção e, na dúvida, fazer a consulta para estar investigando se tem realmente alguma alteração. Que pode ter problemas graves, assim, que tem que ser detectado muito antes. A catarata, por exemplo, é comum em criança? A catarata, ela tem essas alterações. Tem a catarata congênita, tem a catarata infantil, que pode ter na criança também. Mas, geralmente, quando a criança não nasce com catarata, que a gente avaliou lá com o teste do olhinho, quando é uma catarata juvenil, geralmente ela é causada por outras alterações. Então, o paciente que tem doenças reumatológicas, a criança que tem doenças reumatológicas, ou sofreu um trauma, alguma pancada no olho, aí ela pode vir apresentar a catarata. Você falou do estrabismo, né? O estrabismo tem cura? Também é aquela história de quanto antes melhor? Dá bom resultado? Porque isso é um problema de bullying, inclusive, na escola, né? Isso. Ó, o mais importante, o estrabismo, ele tem tratamento, a criança fica com a visão normal, né? Tem casos que o tratamento do estrabismo é só com óculos, com oclusão, que é aquele tampão que a gente faz, e tem outros casos que são cirúrgicos. E quanto antes iniciar o tratamento, melhor a resposta visual. Então, é um estímulo visual que tem que ser feito desde criança, para que no futuro ela atinja uma visão normal. Então tem tratamento, passe por esses problemas que são comuns de escola, de chamar de vesgo, aquelas coisas. Isso. Né? Doutora Daiane, é muito comum, a conjuntivite é um problema muito recorrente em todas as idades. Por que tem gente que tem mais conjuntivite que outros? E como não ter? Olha, a conjuntivite geralmente, assim como a gripe, às vezes que a gente pega pelo ar, né? Então, tem pessoas, às vezes, que até pelo próprio meio onde está, ela pode ter mais predisposição a ter conjuntivite, né? A maneira de estarmos prevenindo de ter conjuntivite é estar prestando atenção, às vezes, num colega de trabalho que esteja com o olho vermelho, alguma infecção ocular. Então, o próprio paciente que está com conjuntivite, ele deve tomar os cuidados até na prevenção para não estar contaminando outras pessoas. Não, evitar o contágio. Evitar o contágio. Mas o contágio é como? Pelas mãos? O contágio, geralmente, a conjuntivite viral pode ser pelo ar, e o contágio maior é pelo contato mesmo, que a mão foi contaminada, a gente leva a mão aos olhos e assim ocorre o contágio. Toda vez que você tiver conjuntivite, a pessoa que está nos assistindo aqui tiver conjuntivite, ela tem que ir no oftalmologista ou tem alguma coisa simples que ela possa fazer? Porque tem gente que tem conjuntivite sempre, né? Pega assim, todo ano o clima está seco, pega, está chovendo, pega, é impressionante. O que ela pode fazer, além da prevenção, para se curar em casa? Existe algum tratamento assim para limpar, de higiene, que isso melhore sem precisar ter que ir a um oftalmologista toda vez que pegar?
Olha, o ideal é sempre estar procurando o seu oftalmologista, porque nós temos vários tipos de conjuntivite. Tem conjuntivite de fundo alérgico, tem conjuntivite viral e tem conjuntivites bacterianas. E os tratamentos delas são distintos. Então, às vezes, a pessoa que tem aquelas conjuntivites recorrentes, às vezes não é uma conjuntivite contagiosa, às vezes tem um fundo alérgico, é uma pessoa que já é alérgica. Então, são tratamentos diferentes, né? Então, é sempre importante estar procurando um oftalmologista para estar fazendo essa diferenciação de qual tipo de conjuntivite você tem, porque às vezes uma conjuntivite alérgica, por exemplo, nós não precisamos usar colírios antibióticos. Uma conjuntivite viral também não. Então, às vezes, a pessoa, por ela achar que está com uma conjuntivite, ela vai às vezes se automedicar usando um colírio que não é indicado naquele tipo de manifestação. Qual que é o sintoma mais claro da conjuntivite? É o olho vermelho? Os sintomas principais da conjuntivite: olho vermelho, lacrimejamento, que fica lacrimejando muito os olhos, sensação de corpo estranho, que é parecendo que tem areinha dentro dos olhos. Esses são os principais sintomas, os sintomas mais comuns das conjuntivites. Tá, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e a gente volta depois falando mais sobre a saúde dos olhos. Não saia daí. Estamos de volta com o Viva Saúde, hoje falando sobre saúde dos olhos com a oftalmologista Daiane Cury. Nós já terminamos o primeiro bloco falando sobre a conjuntivite, mas existe uma outra infecção que é muito comum também, que pelo menos de onde eu moro, as pessoas falavam bonitinha ou terçol. Isso e conjuntivite é a mesma coisa? Não, são alterações diferentes, né? O terçol ou bonitinho, como várias pessoas conhecem, é uma alteração na glândula que tem na borda da pálpebra. Na pálpebra da gente, em todo o bordo palpebral, são cheio de glândulazinhas e às vezes essas glândulas elas entopem e causam uma inflamaçãozinha. Por isso que fica altinho, vermelho, né? Então, o terçol é a inflamação dessa glândula que a gente tem no bordo palpebral. É contagioso também? Não, o terçol não é contagioso. Ele não passa de uma pessoa para outra, né? Também não é uma coisa para se resolver em casa, tem que ir no oftalmologista. Tem que ir ao oftalmologista, mas quando a pessoa inicia com terçol, a gente fazendo compressas mornas, ela já alivia a desobstruir essa glândula. E em grande parte dos quadros já tem resolução completa dos sintomas. Nós falamos sobre a infância, né? Agora vamos chegar na idade adulta. Óculos de sol é um assunto que todo mundo acha que sabe também, né? É fácil comprar um óculos de sol? Que tipo de cuidado que a gente deve ter ao comprar, ao usar um óculos de sol? É verdade que só os muito caros são bons? Não quer dizer que você tenha que comprar um óculos muito caro para ele ser bom. O mais importante é estar olhando se as lentes de sol elas têm proteção contra os raios solares, tanto o UVA quanto o UVB. Então, no local, na ótica onde você for comprar seus óculos, se certificar que aquela lente que você está comprando tem proteção dos raios solares. E como é que verifica isso? Porque todas vêm, até óculos de camelô, às vezes vem escrito UVA. Pronto, isso é garantia? Geralmente, os óculos de camelô, eles não têm uma procedência garantida, né? Agora, os óculos que são vendidos em ótica, eles te dão o certificado de que aquela lente tem a proteção, né? Então, é procurar uma ótica de confiança para estar observando esses cuidados, porque a lente que possui UVA e UVB, essa proteção, elas são lentes de qualidade, independente do valor do óculos. Além de te dar o conforto, né, um bom óculos de sol te dá um conforto muito melhor, né? Porque a gente não usa o óculos de sol para enfeitar, usa realmente para se proteger, do excesso de luz que incomoda. Tem mais alguma coisa que o óculos de sol protege?
Tem. Eu costumo falar com meus pacientes que, assim como a pele da gente, que hoje em dia é estimulado o uso do filtro solar, o óculos de sol, ele é o filtro solar dos nossos olhos. Então, usando óculos de sol em um ambiente que esteja muito claro, quando você vai à praia, à piscina, você vai estar prevenindo de que excesso de raios solares entrem nos seus olhos e acelerem alterações que você pode vir a ter no futuro. Por exemplo, quem toma muito sol pode ter aquela carninha que dá no olho, que a gente chama de pterígio, né? São alterações causadas pelo sol. A catarata, ela é acelerada pela exposição dos raios solares, tá? Então, são alterações que você vai estar prevenindo fazendo uso do óculos de sol, protegendo sua visão desses raios solares. Então, o óculos de sol não é só para usar na praia e na piscina? Não, em todo momento que você tiver exposição aos raios solares, é ideal. Então, vai estar dirigindo, no momento que você esteja andando na rua, que esteja sol, o ideal é estar usando os óculos de proteção solar. E quem usa óculos de grau já o dia todo, pode ter um óculos de sol com grau, sem problema, né? Com certeza. Tem ainda, hoje em dia, umas lentes que elas são fotocromáticas, que você pode fazer seu óculos de grau e colocar esse tratamento na lente, que ela vai escurecer quando você sai ao sol e quando você estiver em ambiente dentro de casa, em um ambiente que não esteja com incidência dos raios solares, ela vai estar transparente, ela vai clarear. E é confortável? Ela é confortável. Porque tem gente que não se adapta muito a elas, né? E tem proteção perfeita nos raios solares. É o ideal para se usar. Para quem sai, muda muito de ambiente. Para quem muda, né? muito, não quer ficar, tira um óculos de grau, põe de sol. É uma facilidade, um conforto, né? Que tem e com a segurança de estar protegendo sua visão. Tem casos em que é preciso ter uma atenção maior para levar, por exemplo, os filhos ao oftalmologista? Por exemplo, diabetes é um caso, né? Quem tem diabetes pode ter alguma alteração na visão e tem criança que tem diabetes. Existem outras doenças que exijam um cuidado melhor com os olhos? Olha, toda criança que tem história na família de algum problema mais sério ou alterações de graus mais altos que os pais possuem, é importante estar fazendo a sua avaliação, né? Então, criança que tem diabetes também tem que fazer acompanhamento, que tem alguma doença reumatológica, é importante também estar fazendo acompanhamento, né, para avaliar o fundo de olho, que são essas alterações sistêmicas que as crianças podem ter, assim como os adultos, elas afetam bastante o fundo de olho. A gente já falou da infância, agora da idade adulta, agora vamos chegar nos 40 anos. Fazer 40 anos é um inferno nesse sentido, né? A tal da vista cansada existe mesmo para todo mundo que depois dos 40 vai ter uma queda grande de visão? A partir dos 40 anos, inevitavelmente, começa essa dificuldade, né, de perto, que o braço vai ficando curto, que tem que ficar esticando o braço para conseguir ver. O braço vai ficando curto porque você tem que fazer assim, né? Quando não enxerga de longe, fala, o problema não é o olho, é o braço. É o braço que está ficando curto, né? A visão não. Tem pessoas que começam um pouquinho antes dos 40, tem outras que começam um pouquinho depois. Usar óculos de sol, por exemplo, evitando esse desgaste do sol, ajuda? O óculos de sol, nessa alteração, ela não tem influência. Essa é uma alteração assim, do próprio envelhecimento natural do organismo da gente, que a gente vai perdendo um mecanismo que a gente chama de acomodação. E com o passar dos anos, a gente vai tendo a redução dessa acomodação e vai tendo essa necessidade de usar o óculos para leitura. E é normal, com o passar do tempo também, essa necessidade de ir aumentando. Então, às vezes, você faz a consulta, o seu óculos está legal, passa 1 ano, 2 anos, aí já precisa reajustar aquele grau, porque já não está tão satisfatório, né? Já vai tendo necessidade de um pouquinho mais de grau. Então, a partir dos 40 anos, é preciso ir ao oftalmologista com mais frequência,
Porque o grau vai aumentando. O grau aumenta e também para estar investigando outras alterações que podem surgir, né, que são mais comuns a partir dos 40 anos. Como é que você identifica a tal da vista cansada? O que é? É como se você tivesse, por exemplo, você não lê mais com a mesma facilidade porque o olho realmente cansa, você tem vontade de fechar, é isso? Não, a lente natural do olho da gente, que chama cristalino, ela tem um mecanismo que a gente chama de acomodação. Então ela é bem elástica. Quando a gente vai olhar de perto, ela faz um mecanismo que o próprio organismo da gente, ele aumenta o grau da gente para a gente conseguir ver de perto. Quando vai chegando nos 40 anos, a gente reduz um pouco essa estímulo, essa elasticidade. Então, o grau da gente, quando a gente era criança, que dava, por exemplo, 4 graus, 3 graus para a gente enxergar de perto, aí ele começa a reduzir, porque não tem tanta elasticidade. Então, aí a necessidade da gente complementar com os óculos, o que o organismo da gente já não proporciona para a gente mais. É muito raro uma pessoa aí com 50, 60 anos não usar óculos? É muito comum. Tem uma pesquisa que fala que 33% dos brasileiros, a partir dos 35 anos, nunca foram ao oftalmologista, né? Então, muitas vezes, o paciente chega no consultório com 50 anos, com 45 anos, e nunca foram a uma consulta, e ele vai acostumando, às vezes, com aquela dificuldade. Então, às vezes, quando a gente faz o exame, aí que ele vai perceber que ele estava realmente com alguma dificuldade para enxergar, alguma dificuldade na leitura. E lente de contato, todo mundo pode usar? Porque óculos é uma coisa incômoda, né? Não é, tem óculos lindos, hoje tem assim, uma estética muito interessante para óculos, óculos, mas tem muita gente que prefere a lente. Todo mundo pode usar lente? Olha, nem todo mundo pode usar lente. Pacientes que têm alterações na córnea, alterações mais graves, têm que estar sendo acompanhados de perto para ver se podem ou não usar lente, né? Mas quando é feita uma avaliação, a lente de contato é uma opção legal para o paciente que segue as orientações médicas direitinho, então não tem problema estar usando, e é uma opção sim para quem não quer usar os óculos e às vezes também precisa das lentes de contato, porque às vezes o trabalho impede de estar usando óculos. Mas hoje tem tantas opções, dá para usar? Tem muitas opções, inclusive para os pacientes hoje em dia que têm a presbiopia, que é essa vista cansada, essa dificuldade de perto, já existe também lentes de contato para esse tipo de alteração. No caso da vista cansada, tem que usar óculos para quê? A vista cansada, que é a presbiopia, é essa dificuldade de perto. Então você vai usar o óculos na hora da leitura. Tá bom, então muito obrigada, doutora Daiane. Depois você volta aqui para falar para a gente sobre glaucoma. Nós já convidamos ela para fazer um outro programa, que são assuntos de problemas de oculares um pouco mais graves, não é? Muito obrigada, nós esperamos que quem nos assistiu saia desse programa um pouco mais comprometido com os olhos, com cuidado com os olhos, porque é o que a gente sempre diz aqui, que a prevenção é sempre a melhor solução, não é? Com certeza. Queria agradecer o convite e espero que tenha sido esclarecedor. Nós também. O Viva Saúde termina aqui, mas nós também estamos na internet. Se você quiser rever este ou qualquer programa desta série, basta procurar pelo canal Viva Saúde TV Viçosa no YouTube, canal Viva Saúde TV Vicosa. Lá estão todos os programas divididos em blocos para você rever, compartilhar com amigos e agir como um multiplicador de boas dicas sobre saúde e prevenção. Como eu disse, este é o objetivo deste programa. E se você quiser enviar sugestões de temas ou profissionais para serem entrevistados, mande um e-mail para a gente. Anote aí nosso endereço: vivasaude@ufv.br. vivasaude@ufv.br. O Viva Saúde é uma produção da TV Viçosa e dos alunos e professores do curso de Medicina da UFV que participam do projeto Medicina Consciente. Para você, uma semana com muita saúde e paz. Nós nos vemos na semana que vem.
Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.